Amém. Eu gostaria de entrar com vocês aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Nós queremos realmente receber tudo aquilo que Deus tem para nós, e eu tenho certeza que será maravilhoso. Amém? Romanos 12, no verso 2, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Quando eu olho para esse texto, a palavra de Deus, ela quer dizer muita coisa ao nosso respeito. E esse versículo, ele está totalmente voltado para a nossa vida do dia a dia. Lembra quando eu disse no início sobre a entrega? Quando você se dispõe, quanto mais você abre o seu coração, quanto mais você se propõe na sua vida a ouvir a palavra de Deus, a aplicar a palavra de Deus, é um movimento que você faz na sua vida cristã e você começa a crescer. E esse versículo do apóstolo Paulo, no versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2, eu inverti aqui: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos falar do versículo 2. O versículo 1, nós vemos aqui que Paulo, ele escreve carta para os cristãos de Roma, e ele deseja abrir uma igreja em Roma. Então ele faz o contato com esses irmãos que estão lá em Roma, com o desejo de implantar uma igreja naquele local. Só que acontece que Paulo, ele já era conhecido pelo seu nome Saulo. Era alguém que perseguia a igreja, é alguém que perseguia os cristãos, lançava na prisão, açoitava. É esse mesmo homem que estava quando foi apedrejado Estevão. Ele estava lá junto, ele estava perto, ele viu. Então a vida de Paulo não era uma vida fácil. Então a lembrança que as pessoas tinham da vida deste homem era um perseguidor da igreja. Então ele manda a carta para Roma para que ele pudesse implantar essa igreja naquele local. E Paulo era alguém que era perseguido porque ele falava da nova dispensação. Ele não falava da velha dispensação. A velha dispensação era o sacrifício que as pessoas faziam por causa dos seus pecados. Matavam os animais e entregavam morto. Aqui Paulo aponta para a nova dispensação. Então ele prepara o terreno porque ele quer falar da vida cristã. Ele quer falar da nova dispensação. Quando Isaías fala que Jesus foi levado como cordeiro ao matadouro, significa que Jesus, o sacrifício vivo, já morreu na cruz por mim e por você. Então eu e você, nós não precisamos mais de sacrifícios, entregar diante do altar. O nosso sacrifício vivo, que Paulo está falando aqui no verso 1, é a sua vida. Preste bem atenção àquilo que Deus quer ministrar na sua vida hoje. Paulo está dizendo o seguinte: você não precisa mais fazer sacrifício. O sacrifício que você faz agora é a sua vida viva. É a sua alma, é você entregar de corpo, alma e espírito. Esse é o culto racional. Qual que é o culto racional? É o culto com entendimento. É quando você está aqui, você veio para o culto intencionalmente, e você veio para adorar a Deus. O seu coração, a sua vida, tudo que você faz, é porque você está disposto a mergulhar nos rios do Senhor. Eu quero falar com você sobre 5 passos para viver a perfeita vontade de Deus. Você viver a perfeita vontade de Deus,
não é viver a sua vontade. Você viver a perfeita vontade de Deus é a forma que Deus quer que eu e você sirvamos a Ele. Isso muda tudo. Porque hoje está muito comum, está muito na moda as pessoas, elas quererem servir a Deus, mas da sua forma, do seu entendimento, da forma que lhe apraz, da forma que traga favor a si mesmo. Mas não é isso que Paulo está ensinando. É isso que nós queremos falar nesta manhã, sobre como você pode fazer a vontade de Deus. Existem passos, existem caminhos para você servir, estar debaixo da perfeita vontade de Deus. A própria palavra já diz perfeito, ou seja, não tem sombra de variação. Se você segue esses passos através da palavra de Deus, você encontra essa perfeição. Mas isso existe? Existe. Porque Deus é perfeito em tudo. Quando você olha para Gênesis, para a palavra ali, quando Deus com as suas próprias mãos, veja bem, preste atenção, Deus faz todas as coisas dando palavra de ordem, autoridade, Ele vai delegando, Ele vai construindo tudo, mas quando Ele chega no homem, Ele faz com as suas próprias mãos. E diz a palavra de Deus que Ele soprou e deu fôlego de vida, ou seja, Deus é perfeito. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que nós temos a perfeição em nós. Qual é essa perfeição? A perfeição de Deus. As pessoas perguntam, como você imagina que é Deus? Eu olho para mim, você deve olhar para você, porque Deus não erra e Deus não deve nada a ninguém. Se você entender esses princípios, a forma que Deus age, a forma que Deus pensa, a forma que Deus quer que eu e você conduzamos a nossa vida, os céus vão se abrir sobre a sua vida. Muitas coisas na nossa vida vão se desvendar, porque quando nós caminhamos pelos princípios da perfeição de Deus, os nossos olhos são abertos. Então, para você viver os 5 passos da incrível e perfeita vontade de Deus, primeira coisa que você precisa fazer, você precisa não se conformar. Provérbios 4, 14 e 15 diz: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Quando a palavra de Deus fala não se conformar, eu quero dar uma nova versão para você, é tomar uma nova forma. É você mudar, não é a minha forma, não é a sua forma, não é a forma que eu acho, não é a forma que eu penso, será que vai dar certo? Não, é tomar uma nova forma. É você olhar para dentro de si e você dizer, eu tenho que mudar. Para mim poder estar dentro do princípio da palavra, para viver a incrível, perfeita vontade de Deus, porque você estar debaixo da vontade de Deus é incrível. Sim ou não? Você estar debaixo da incrível vontade de Deus é você falar, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós falamos, Senhor, o Senhor vem até aqui, tem até uma faixa aqui, ó. Até aqui o Senhor pode falar comigo, daqui para lá não. É tomar uma nova forma. Você ter uma vida transformada, você ter uma vida que você glorifica a Deus, é você não se conformar com as coisas que estão acontecendo no mundo. O mundo quer que você viva a forma dele. O mundo quer que você caminhe pela forma dele, mas a palavra de Deus, tome uma nova forma. Viva diferente, pense diferente, haja diferente, de forma diferente. Quando eu penso em não se conformar, em tomar uma nova forma, eu penso na palavra de Deus, o que ela pode trazer para mim. Sabe o que isso implica? Você deve se submeter. Nós devemos submeter à vontade de Deus, os preceitos de Deus. Não é fácil, mas é maravilhoso. Não sem lutas, mas também tem muitas vitórias. Na nossa vida cristã, nós precisamos entender
que não é do nosso jeito. Muitas coisas Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Mas se eu não abrir meu coração e deixar e tomar essa nova forma que Paulo explica de nós vivermos o novo do Senhor, Ele não vai agir. Outra coisa que nós devemos entender: não só se submeter, mas também se moldar-se. É de acordo com a mente e o caráter de alguém. Por isso Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ou seja, vocês são diferentes, vocês não são deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Enquanto eu e você estivermos aqui, enquanto nós estamos vivendo a nossa vida, pense na incrível vida que Deus tem para mim e para você enquanto nós estamos aqui. Muitas pessoas estão vivendo debaixo de pecado, estão vivendo debaixo de maldição, porque ainda não querem experimentar essa nova forma, essa transformação que Deus tem para mim e para você. A segunda coisa a primeira coisa é não se conformar, a segunda coisa é transformar. Lembrando que nós estamos falando dos 5 passos para você viver a incrível e perfeita vontade de Deus. Segunda coisa, transformar. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós com a cara descoberta, refletindo um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa palavra transformar que Paulo está dizendo aqui, no versículo 2 de Romanos, a aplicação que nós damos é metamorfose. Sabe o que é metamorfose? É a lagarta que vira borboleta. É a mudança completa. O Espírito Santo está nos conduzindo de uma forma que nós possamos sair daqui hoje entendendo que a mudança é necessária. Eu já caminho na vida cristã há muitos anos, e toda vez que eu olho para mim eu falo: o que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Tudo que eu posso aprender de novo, que vai fazer eu crescer, que vai fazer eu caminhar melhor, que a minha vida espiritual vai crescer, eu estou disposto a aprender. Então a transformação, ela tem que acontecer, ela é completa, ela é de forma, é a natureza, a estrutura, transformação, transmutação. Nós estamos dando fundamentos do versículo 2 para você sair hoje totalmente transformado e renovado pelo poder de Deus. Se você crê nisso, aplaude ao Senhor. Nós precisamos entender que a transformação, ela não é falada, a transformação, ela é vivida. Alguém diz para você: você precisa mudar. Você fala: legal, ótimo. Você precisa melhorar nisso. Beleza, falou, valeu. Tudo de bom para você. Ela é falada, mas ela deve ser vivida. A palavra falada, ela não surte tanto efeito quando ela é vivida. Então, quando eu falo de transformar, eu tenho que viver essa transformação. Quando eu falo de mudança, é porque eu preciso mudar. Então nós olhamos aqui e nós vemos que trata-se de uma mudança radical da maneira de pensar e viver. Porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, e quando a gente começa a ler a Bíblia, e nós pedimos a orientação do Espírito Santo, e nós começamos a ter esse desenvolvimento na presença de Deus, a maneira de viver, de pensar nossa muda. Você sabe por que muitas pessoas estão perdidas? São várias pessoas, eu conheço muitas pessoas que estão perdidinhas. Enquanto as pessoas não mudaram o seu modo de pensar e o seu modo de viver, elas não viverão tudo aquilo que Romanos 12:2 tem para nós. Porque quando Paulo começa a falar, ele está falando de um culto público como aqui. Embora muitos comentaristas chegam a dizer e falar que era um culto pessoal, não é. Na minha forma de pensar, não é.
Porque aqui nós estamos falando de Jesus apontando para a cruz. É a nova dispensação. É um culto como esse público, em que nós podemos ver a palavra, sendo transformada na nossa vida agora. Não é a forma que eu penso, que eu vejo, mas é a forma que Deus quer. É isso que a palavra de Deus fala, quando Ele fala de transformação. É olhar para a minha vida, para a sua vida todos os dias e falar, no que eu posso melhorar, no que eu posso ser melhor. O que eu posso aprender hoje? Deixa eu dizer uma coisa para você. O John Piper, ele conta uma história. O pai dele era um evangelista. E ele estava pregando a palavra. E após o culto tinha um senhor já, de cabelinhos brancos, sentados. E ele lembra dessa história claramente na mente dele. E ele diz que ele estava sentado e ele estava olhando aquela cena do pai dele conversando com aquele senhor. Ele chorava. As lágrimas caíam pelo rosto. Chorava, chorava, chorava. John Piper veio depois conversar com o pai dele. O que tinha acontecido? Aquele senhor, ele estava falando assim: tudo o que eu fiz na minha vida até agora não valeu nada. O tempo passa, o tempo voa, a gente nem percebe. Nós ficamos girando em círculo e não sai do lugar. Você não precisa levantar a sua mão, mas se você sente assim, se você se sente assim, você deve rever os seus conceitos. Você deve fazer uma autorrevisão na sua vida e ver no que você pode melhorar, no que você pode ser melhor. Quando a gente fala, na nova versão internacional NVI, fala de não se amoldar aos padrões do mundo. Então eu preciso viver essa transformação. É dizer para mim mesmo e mudar o meu modo de pensar e de viver. Olhe para a sua vida hoje e veja o que Deus pode fazer. O que você precisa para você viver essa transformação. A terceira coisa que eu quero falar com vocês, lembrando que nós estamos falando 5 passos para viver uma incrível, perfeita vontade de Deus. É você renovar. 2 Coríntios 4, 16, 17. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. O que é renovar? Dar um novo sentido à vida, ter uma nova visão, provar desse processo de renovação. Você sabe qual que é o maior problema das pessoas? É que quando elas têm uma luta, elas têm uma dificuldade, ou elas estão vivendo uma circunstância difícil, elas tendem a se desanimar. Mas a palavra aqui que Paulo falando à igreja de Coríntio, ele está dizendo o seguinte: olha, nós temos que estar, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos renovados. É a renovação. É quando você falava Senhor, quando você diz: Senhor, eu estou aqui, estou com o meu coração aberto, eu sei que eu estou passando luta, eu sei que estou passando dificuldade, mas eu estou aqui disposto, Senhor, me transforma, me muda, me renova. Sabe, igreja, as pessoas não entenderam ainda o que está acontecendo no mundo. Se existe um momento para a gente virar chaves na nossa vida, é agora. As coisas que ainda virão, as coisas que nós como cristãos ainda temos que enfrentar, serão dias difíceis. Nós precisamos de viver esse versículo. Nós precisamos aplicar esse versículo na nossa vida. Por isso, você renovar é um processo. Quem estava na vigília aqui ontem, o culto de avivamento, ontem à noite? A pastora Silvani falou, inclusive ela até citou o versículo que era a minha palavra, né? Profético até, né?
porque ela citou Romanos 12:2 ontem aqui. E ela falou também do processo. É você viver o processo de Deus. A renovação, ela não acontece da noite para o dia. Ela é um processo, você vai mudando, você vai se transformando. É de glória em glória, é de dia a dia. As coisas vão acontecendo na nossa vida e nós vamos crescendo. Não se cobre tanto. Não se desgaste tanto. É um processo. Está difícil, mas Senhor, eu estou aqui. Quando eu olho para a minha vida, tudo aquilo que ao longo da caminhada cristã, tudo aquilo que a gente viveu, motivos não faltaram para desanimar. Motivos não faltaram para parar. Mas sempre Deus tinha uma palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta todos os dias. Nós devemos de viver o desafio. Nós temos que ter, são quebra de paradigmas na nossa vida. Aumenta nossas possibilidades. Quando nós colocamos essa renovação dentro de nós, deixamos Deus falar conosco, abre possibilidade e abre os caminhos. Porque nós começamos a entender o processo de Deus na nossa vida e tudo fica mais fácil. Sabe por que as pessoas às vezes deixam de servir a Deus? Porque a primeira luta ela vai lá e cai. Primeira tentação que vem na vida dela, ela vai lá, desanima. Eu não sirvo para ser cristão, eu sou batizado, eu quero... Não, é um processo, é um desafio. São quebra de paradigmas que Deus vai tirando da nossa vida e vai aumentando a nossa possibilidade. Quando eu penso assim, eu vejo que o reino de Deus ele é muito grande. Ele está além desse nível aqui, ele está além dessa atmosfera, ele está no céu. É o poder de Deus, é a unção de Deus sobre a nossa vida. E quando nós entramos no processo de renovação, não é da nossa forma, é da forma de Deus. Quando eu entendo isso, eu simplesmente faço assim, eu me jogo. Porque eu começo a entender o processo de Deus na minha vida, passo a passo. Nós estamos aqui neste dia, dando fundamentos desse versículo 12, que para mim resume praticamente Romanos, é um dos versículos que eu mais amo. De Romanos, porque ele trata da nossa vida, do nosso culto, o culto vivo, agradável. De trazer uma nova forma, um novo pensamento, uma transformação, quebra de paradigmas, desafios, possibilidades, acessibilidade. Porque os caminhos se abrem à nossa frente. E aí nós começamos a olhar com nossos olhos espirituais. E nós começamos a entender que não somos nós. É Ele. É Ele. Não é o jeito que eu quero. Não é a forma que eu quero. É o jeito que Ele quer. É a forma que Ele quer fazer. É a forma que Ele quer conduzir. É a forma que Ele quer transbordar na nossa vida. A quarta coisa, lembrando que nós estamos falando dos 5 passos para viver a incrível, perfeita vontade de Deus, é entender. Entender é perceber ou reter pela inteligência, é compreender, captar. Provérbios 15:32 diz: o que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Então a quarta coisa que eu preciso é entender. Quando eu começo a entender, descortina muitas coisas sobre a nossa vida. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas já passou por isso? Quantos que estão aqui, que por exemplo você tinha um pensamento sobre alguma coisa e você estava tão convicto que parecia que era verdade, né? Porque quando a gente cria uma convicção dentro de nós, a gente alimenta essa convicção dentro de nós, a gente constrói muros, paredes dentro de nós e nós não conseguimos acessar. A informação não chega porque nós estamos totalmente fechados. Mas quantas vezes você pensou dessa forma e lá na frente você viu que não estava certo e você corrigiu? Já aconteceu isso comigo. Levante a sua mão se você já passou por isso. Por quê? A maioria. Porque isso é normal. Isso acontece comigo e com você.
mas nós devemos abrir o nosso entendimento, para que Deus ministre o nosso coração, a forma que Ele quer. Quando a gente fala de entender os processos, você entender requer paciência. É preciso ter paciência. Nós estamos num processo aqui dentro da igreja. Nós estamos vivendo um processo, como o pastor Hugo sempre diz, saindo do bom para o melhor. É uma frase que o pastor Hugo sempre cita. Muitas coisas nós estamos melhorando. E quando eu não consigo entender, eu preciso pelo menos me dar a oportunidade de ver as possibilidades que Deus quer trazer para a minha vida. Nós precisamos melhorar em muitas áreas, em muitas coisas, porque a igreja, eu penso sempre dessa forma, que o pastor Hugo fala, eu sempre penso dessa forma, de que a igreja é um corpo vivo. A água parada cria bicho, então ela tem que se movimentar. A igreja tem que estar em movimento, ela tem que melhorar, ela tem que renovar, ela tem que transformar, ela tem que ter um layout novo, ela tem que preparar um ambiente melhor, para que as pessoas cheguem e se sintam bem. As pessoas chegam ali na porta da igreja, hoje, nesse momento. O pastor Hugo às vezes está ali recebendo as pessoas. Chega uma pessoa que não tem Jesus. Ela chega na porta da igreja, ela ajoelha e fala assim: por favor, ora por mim, eu quero receber Jesus. É assim? É assim que acontece? Aí o cara recebe Jesus, ou a pessoa recebe Jesus, fala: uau, que maravilha, eu recebi o sangue de Jesus na minha vida, eu já quero sair agora, eu vou pregar a palavra, eu vou evangelizar. É dessa forma? Não. Como que elas fazem? Elas chegam pela porta meio constrangida, não é verdade? Aí a primeira coisa que ela chega, aí tem alguém medindo a temperatura. Mede a temperatura, se está tudo ok. Alquinho de gel, já tem umas irmãs ou irmãos ali sorrindo. Graça e paz, sejam bem-vindos. Aí você entra pelo corredor. A hora que você entra ali pela porta, tem uma pessoa para abrir a porta da igreja. Sim ou não? A pessoa abre a porta da igreja, você entra. Já aconteceu comigo várias vezes. É os irmãos que não aparecem, mas estão na porta da igreja, lá para recepcionar. Aí entra pela porta. Aí a pessoa senta no culto e já começa a louvar a Deus. É assim? Eu observei já as pessoas. Elas entram, eu estou aqui na porta, eu vejo ela entra, ela começa a fazer assim, ó. Ela olha para o teto, olha para as paredes, olha lá atrás, olha para as cadeiras, olha para o altar, olha para as pessoas. Outra coisa que eu observei, quando eles começam o louvor aqui na frente, como que eles ficam? A maioria delas ficam assim, ó, perdidas. Por quê? Essa chave tem que virar na sua vida, na nossa vida agora. Quando as pessoas entram aqui, elas são atraídas por aquilo que elas veem. Elas são atraídas pela imagem. A imagem marca mais. A ciência já provou, a neurociência, a psicologia já provou isso. Você marca mais com o visual. As pessoas não entram na igreja recebendo Jesus. Elas não entram na igreja e já começam a viver uma vida cristã, não. Elas entram na igreja, elas querem ter uma experiência. Por isso nós precisamos mudar. Por isso nós precisamos entender os processos. Por isso nós precisamos dar essa oportunidade para entender tudo aquilo que Deus está trazendo para a nossa igreja. Nós precisamos entender. Entender requer paciência. Talvez você olhe e fale: nossa, mas não é do meu jeito. Talvez não é dessa forma que eu pensava. Mas nós queremos fazer da seguinte forma. A igreja que nós queremos, sabe qual é a igreja? Que a pessoa entra por aquela porta, ela senta nesse banco e ela fala: daqui eu não saio. Tem um chiclete aqui, pelo amor de Deus, quando as cadeiras novas chegarem, não vai pôr chiclete na cadeira, tá?
Só estou dando uma simbologia aqui, pelo amor de Deus. A pessoa cola ali na cadeira, ela senta e ela fala: daqui eu não saio da igreja. Nós visitamos a Igreja da Paz de São Paulo, com o pastor Seite, a equipe eclesiástica que nós tivemos lá, visitando, ver como a igreja funciona, trabalha, como são culto, como que são as coisas lá. Nós ficamos impactados. Tinha um momento de perguntas lá. Nós perguntamos para o pastor que estava lá, acho que é um pastor, e nós perguntamos, tinha várias perguntas que você poderia fazer, e eu sabia a resposta, porque eu olhei para aquela igreja e falei: meu Deus, aqui é diferente. Quando nós olhamos ali, eu falei para ele assim: qual é a maior forma que vocês ganham pessoas hoje? Ela falou: sua pergunta é interessante, porque hoje é através das redes sociais, e as pessoas que vêm conhecer a nossa igreja, porque tem curiosidade, aí elas vêm e ficam. É para onde nós queremos caminhar. Que as pessoas entram para o nosso culto, ela tem uma experiência incrível, não só no layout da igreja, mas principalmente do altar, a unção de Deus que vai descendo sobre a vida das pessoas. Elas vão recebendo Jesus, elas vão sendo transformadas, renovadas, e elas vêm e ficam. Para isso eu preciso viver os processos, para isso eu preciso entender. Eu preciso estar aberto a entender, a ter paciência, a ter amor para as pessoas que virão e dar uma chance para si mesmo. Eu não posso ser uma pessoa que falta entendimento, porque Paulo está falando tudo que engloba a nossa vida cristã, dia a dia, o culto, tudo aquilo que nós fazemos. Quando eu faço isso, eu dou uma nova chance para mim mesmo. Esse é um dos motivos que as pessoas estão sofrendo demais. Elas ficam lá nas suas crises profundas. Passa um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Até hoje eu encontro pessoas no mercado, no supermercado, pessoas que eu conheço, se eu passar perto de você e não te conhecer algum dia, ou não te cumprimentar perto de você, não me culpe, não me julgue, tá? Acontece comigo sempre, a minha esposa sempre tira sarro de mim, meus filhos também. Porque a pessoa às vezes chega lá e fala assim: tudo bem, tal. Eu falo: meu Deus do céu, tudo bem, e você? Quem que é essa pessoa? Eu fico tentando lembrar, mas enfim, eu encontro pessoas de 10, 15 anos. Quando eu saio e deixo aquela pessoa, eu falo com a minha esposa, e ela fala: eu já sei o que você vai falar. Pessoa continua a mesma coisa. Isso não pode acontecer. Nós temos que mudar. Nós temos que ter entendimento daquilo que Deus quer para mim e para você. Então dá uma nova chance para você. Vamos nos abrir possibilidade, dar nova chance para nós entender o que Deus quer na nossa vida nesse tempo. O tempo passa e nós temos que melhorar, nós temos que avançar, nós temos que dar uma nova chance para nós mesmos. Não podemos nos condenar, nos fechar e falar: Senhor, não tem mais possibilidade. Tem. Mas é tarde? Não é tarde. Eu já tenho filhos com 15 anos. Quando entrou a pandemia, eu entrei num curso de marketing digital, gente. Já tenho um filho de 15 anos. Para entender o que está acontecendo, para ver como o mundo anda. E não paro, já fiz outros cursos e a gente vai melhorando, porque quando eu dou oportunidade, o meu entendimento abre. 5º e último ponto: experimentar. Lembrando que nós estamos falando dos 5 passos para viver a incrível e perfeita vontade de Deus. Nós falamos de não se conformar, de transformar, de renovar, de entender. E o último ponto: experimentar. O que é experimentar? Submeter a experiência, ensaiar, testar. 1 Pedro 4,12 diz assim: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Quando a gente fala de experiência, de experimentar, de submeter-se
a Deus, a vontade de Deus, nós estamos falando de totalidade. Deus não quer de mim, de você, só uma parte. Ele quer nós por inteiro. Quando Paulo está falando aqui da entrega, da renovação, transformação, do culto racional, é o culto com entendimento, é uma entrega com o corpo vivo, é você no culto se entregando de corpo, alma e espírito para Deus. Então nós precisamos também experimentar o que? A perfeita vontade de Deus. Se você anotou pontos, nós viemos de uma crescente, e agora nós estamos dizendo o seguinte: para você experimentar tudo que foi falado, você precisa entrar na perfeita vontade de Deus, você precisa passar por todos esses processos. Aí fica perfeito, fica lindo, fica maravilhoso. Porque como diz Pedro aqui, olha, vai vir provação. E ela é terrível, ela é ardente. Ela vai trazer impacto sobre a nossa vida. Mas nós devemos estar abertos para poder experimentar aquilo que Deus tem para nós. Quando a gente fala de experiência, de experimentar, nós estamos falando de totalidade, nós estamos falando de entrega, nós estamos falando de renúncia. Quantos que gostariam de experimentar tudo aquilo que Deus tem? Levante as suas mãos. Você pode já estar se colocando de pé no seu lugar. Eu quero tirar um tempo para nós estarmos orando sobre esta palavra. É necessário que nós oremos por esta palavra, porque ela tem tudo a ver com aquilo que nós estamos experimentando nesse tempo. E Deus não quer que eu e você estejamos fechados, mas Ele quer que nós sejamos abertos, que nós entregamos mesmo, de corpo, alma e espírito, que nós renunciamos de verdade a algumas coisas. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Abra o seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração agora. Nesse instante você não precisa nem orar, simplesmente feche os seus olhos e pergunte a si mesmo: Senhor, eu quero viver essa incrível, perfeita vontade de Deus. Eu não quero ficar conformado, eu quero viver essa transformação, essa renovação, esse entendimento. Eu quero experimentar, Senhor. Faça isso neste momento. Levante a sua voz agora, pode orar. Se você quer gritar, você grite. Se você quer orar alto, você ore. Se você quer ajoelhar, você ajoelhe. Faça aquilo que você sentir no seu coração. Mas é necessário que você entregue a sua vida ao Senhor. Que você deixe Ele falar ao seu coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, derrama
tua glória, derrama o teu poder nesse lugar, que haja mudança de pensamento, que haja transformação, que haja renovação, que haja entendimento, que possamos experimentar o poder do Senhor, a glória do Senhor, o poder que há de vir sobre a nossa vida, Senhor. E aquele que está em casa agora, que ouviu a palavra, Senhor, leva renovação, leva entendimento, leva transformação, para que possamos viver a incrível, Senhor amado, vida na presença do Senhor, a perfeita vontade do Senhor. Ministra, Senhor, no coração daqueles que estão em casa também, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor, nós queremos a tua presença e o teu poder. Derrama sobre a tua igreja, caia por terra todo pensamento contrário, Pai, para viver o melhor do Senhor. Você pode, se disseram que não, você pode. Você é mais daquilo que falaram sobre a sua vida. Você é muito mais, você pode muito mais, você vai mais além. Se alguém disse que acabou, ele não acabou, ele não terminou, ele não acabou, ele não terminou. Aquele que começou a boa obra em vós há de terminar até o dia da volta de Cristo Jesus. Ele não acabou, ele não terminou. Não pare a obra de Deus, não pare. O Senhor quer que você continue, o Senhor quer que você dê sequência, o Senhor quer que você seja um canal de bênção nesse tempo da igreja do reino de Deus. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Canta, igreja. No deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glorifica ao Senhor, é para Ele, é para Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Próximo encontro nosso, quarta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui. Tem sido uma bênção, tem sido uma atmosfera maravilhosa o culto de quarta-feira. Que você possa experimentar isso também. Que você tenha um dia abençoado. Levante as suas mãos para receber. Que você tenha um dia abençoado. Que você tenha uma semana extraordinária no Senhor. Que você viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que você volte em paz. E que a bênção do Senhor, o poder sobrenatural do Espírito Santo, possa ser incrível na sua vida. E que essa semana seja uma semana de vitória e de transformação. E aonde você pôr as suas mãos, os seus pés, aquele local será transformado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Bom domingo.